Quantos gêneros existem? 2. É um espectro, então muitos. Você pode nomear alguns pra mim? Você não acredita que exista realmente uma distinção clara entre masculino e feminino como categorias biológicas, estou correto? Não defino o que é uma mulher, pois não me identifico como tal. Ser mulher é um termo guarda-chuva. 3 anos atrás... História de família da Flórida viraliza por criar bebê de gênero neutro. Eu me identifico como não binário. Fui encaminhado logo para bloqueadores de puberdade e depois para testosteronas. Clínicas de gênero em todo o país têm visto um enorme aumento nas referências de crianças. Fui identificado com o gênero errado 3 vezes nas últimas 24 horas. Professor cristão perde batalha judicial após ser proibido de lecionar por identificar erroneamente o gênero de um aluno. Ele foi demitido por não usar os pronomes preferidos de um aluno transgênero. Por favor, não use linguagem de gênero para se dirigir a todos. Sou membro da comunidade transgênero, mais especificamente no que você chama de gênero não binário ou não conformista. Estou tão feliz que todos já tiveram o suficiente disso. Oi, meu nome é Sidney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. E como de costume antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela Incogni. Espero que todos tenham gostado da introdução muito dramática que tentei executar para este vídeo. Estou tentando fazer algo diferente, ok? Espero que todos vocês me digam nos comentários que eu sou a senhora da edição, e se vocês não fizerem isso, eu vou gritar de qualquer maneira. Como muitos de vocês sabem que têm acompanhado este canal por vários anos, eu continuamente trouxe histórias sobre o movimento transgênero e seu estranho primo, o movimento da ideologia de gênero. Embora neste ponto eles sejam mais como gêmeos siameses, apenas fundidos para trazer o resto de nosso sofrimento. Mas sempre acreditei que, se essas ideologias simplesmente tivessem permanecido no Reddit e no Tumblr e nos recessos da academia, as coisas poderiam ter sido diferentes. Mas não. Mas na última década ou mais, os gêmeos siameses têm batido a porta de todas as instituições, tanto politicamente, medicamente, socialmente e basicamente pedindo total submissão de absolutamente todos. Através da força, na maioria das vezes, e contra toda a lógica e razão, essas ideologias se tornaram mainstream. Eu gostaria muito que tudo tivesse permanecido no Tumblr. Conforme as coisas aceleraram, eu lhe contei histórias sobre criminosos violentos do sexo masculino alojados com detentas. Guiei você pelas diversas formas como essa ideologia atacou e apagou as mulheres e a maternidade. Eu te contei sobre homens batendo em mulheres nos esportes femininos e como esse movimento destruiu toda a nossa compreensão da língua inglesa para que pudéssemos acomodar os earrings e sua amamentação no peito e secreção de mamilo induzida quimicamente. Essa imagem mental certamente é peculiar. Prefiro manter meus pensamentos mais positivos logo pela manhã. Desculpe, é muita coisa. Então, com isso em mente, o que não será surpresa para nenhum de vocês é que essa ideologia, esses movimentos, finalmente levaram as coisas longe demais. E agora eles podem ver os frutos do seu trabalho se concretizar de maneiras que eles não esperavam. Como a maioria de vocês provavelmente sabe, desde o primeiro dia de seu mandato, Donald Trump assinou várias ordens executivas que reverteram parte da insanidade integrada nos Estados Unidos da América. Sociedade na última década ou mais. A primeira foi uma ordem executiva declarando que o governo dos Estados Unidos da América reconhecerá apenas 2 sexos. Além disso, acho infinitamente constrangedor que precisávamos de alguém para assinar uma ordem executiva declarando que existem apenas 2 sexos, dado que isso é algo que entendemos desde sempre. É estranho que os últimos 10 anos ou mais eliminaram completamente toda a lógica e razão. Eu luto com isso. A segunda ordem executiva basicamente removerá pessoas transgêneros e estranhos da ideologia de gênero do serviço militar, apontando corretamente que a política existente do exército exclui pessoas que têm condições médicas e defeitos físicos. A terceira ordem executiva acabará com a mutilação de menores baseada em gênero. E em sua ação mais recente, Trump assinou uma 4ª ordem executiva proibindo homens de esportes femininos. Esta ação sensata do presidente Trump põe fim à repugnante traição de mulheres e meninas pela administração anterior que durante anos atendeu ativistas radicais que queriam que homens biológicos fossem tratados como mulheres em chuveiros de locais de trabalho, esportes competitivos, prisões e até abrigos para vítimas de estupro.
Mais uma vez, sem surpresa para nenhum de vocês, isso causou muitos gritos dos suspeitos de sempre. Mas, com tudo isso dito e com tudo que estou prestes a expor no resto deste vídeo, quero fazer um ponto crucial que basicamente resume por que estamos falando sobre isso. Essas ordens executivas obviamente resultaram em muitos gritos, mas as pessoas que estão gritando não pararam por um único segundo para perceber que fizeram isso consigo mesmas. Então, vou guiá-lo pelo que nos levou a este ponto, e é terrível, e peço desculpas antecipadamente. Mas quer saber do que eu não me arrependo? Proteger suas informações privadas é essencial, e por isso o vídeo de hoje é patrocinado pela Incogni. Já se pesquisou no Google? Se você não fez isso, provavelmente deveria. Você pode ficar traumatizado com a quantidade de informações públicas sobre você que estão disponíveis. Informações como seus endereços, data de nascimento, e-mail e até número de segurança social. Eu sei, também acho isso muito assustador. Corretores e sites de dados são um grande problema e a razão pela qual você recebe chamadas, mensagens e e-mails de spam. Porque eles vendem seus dados para quem estiver perguntando. Se você, assim como eu, acha isso tudo muito desconfortável, conheço uma empresa que pode ajudar. Incogni. A Incogni entra em contato com os corretores de dados em seu nome e solicita a remoção de suas informações pessoais. Ela também lida com quaisquer objeções desses sites de dados. A Incogni também garante que seus dados permaneçam fora da internet, realizando remoções repetidas caso reapareçam. Os corretores de dados podem te readicionar, e isso pode e vai acontecer. A privacidade é essencial para mim, por isso afirmo com sinceridade que amo a Incogni. Não só funciona, como é extremamente fácil de usar. Crie uma conta, forneça as informações que deseja excluir e autorize a Incogni a trabalhar por você. Depois basta relaxar e deixá-los fazer todo o trabalho. A Incogni também permite que você proteja seus amigos e familiares, por isso você pode adicionar até 4 entes queridos à sua assinatura anual. E se você estiver minimamente preocupado, a Incogni oferece 30 dias sem risco, então se você não gostar, pode receber um reembolso total do seu serviço. Então, se você também quer recuperar seus dados de corretores de dados assustadores, clique no link na descrição ou vá para incogni.com/Sydney. Use o código Sydney para obter 60% de desconto na assinatura anual. Eu diria que a maioria de nós, inclusive eu, começou bastante indiferente a tudo isso. Só posso falar por mim, mas sempre fui bastante viva e deixe viver. Você quer se chamar de homem e viver como um? Tudo bem, não me afeta. Você quer se chamar de Zirzim na sua estranha comunidade online? Longe de mim? Tudo bem, você que sabe. Você sugere tratar as pessoas com decência, mesmo que eu discorde de algumas de suas ações? Obviamente, a menos que essas coisas sejam ilegais, aí é uma história diferente. Então, tudo bem, eu posso fazer isso. Mas você vê, o problema é que esses ativistas e as pessoas desses movimentos têm pressionado pessoas como eu e provavelmente muitos de vocês, além do limite. Em algum ponto dessa estrada psicótica, isso deixou de ser sobre decência e os princípios de viver e deixar viver, e se tornou sobre forçar a conformidade, compelir o discurso, forçar especialmente as mulheres a situações que são inseguras ou nos fazem sentir profundamente e inerentemente desconfortáveis. E então, a aceleração dessa conformidade forçada e dessas situações loucas forçaram pessoas como eu, as pessoas que há muito tempo estão no meio, apenas flutuando, sendo bastante indiferentes, direto para a beira do precipício. Então agora não, eu não vou usar seus pronomes preferidos. Eu não quero homens nos banheiros e vestiários femininos, não importa o quanto esse homem seja discreto. Eu não acredito mais que os Zirzim são nerds inofensivos da internet. Eu os vejo como pessoas perpetuando uma verdadeira doença mental com o apoio de políticos e acadêmicos e a comunidade médica e basicamente todas as outras instituições sob o sol. Então, se você está aqui assistindo a isso, fazendo parte deste grupo de pessoas, se perguntando por que parece que todos se voltaram contra você tão rapidamente, ou se você é como eu e está tipo, sim, quero dizer, eu não estou surpresa, isso sempre iria ficar assim. Mas Sydney, por favor, me conte mais, eu vou guiar todos vocês sobre como chegamos exatamente a este ponto no tempo. E claro, tudo começou de maneira muito sutil e insidiosa, como essas coisas geralmente acontecem. No começo de 2010, empresas progressistas, RHs e universidades na América do Norte começaram a adotar políticas de pronomes preferenciais.
A Universidade de Michigan, por exemplo, introduziu um sistema em 2013 que permitia aos alunos designar pronomes P, ela, zezur nas listas de classe, com a expectativa de que os professores cumprissem essa autoidentificação. Os funcionários também foram incentivados a adicionar pronomes às suas assinaturas de e-mail. Em empresas específicas, o conceito de não binário já estava circulando pelo Tumblr e Twitter, mas agora essas identidades marginais e psiconeopronomes estavam aparecendo no mundo real. A não conformidade neste ponto não era fortemente penalizada. Tudo era pintado como voluntário, mas a pressão cultural começou a acelerar. Sou não binário e é por isso que uso essa abreviação e não essa... Hoje vou mostrar como usar pronomes aéreos em frases. Os pronomes aéreos são uma forma de neopronomes, e isso não é simplesmente lindo? Uma das surpresas de ser uma mulher trans alta é a frequência com que, ao andar atrás de outra mulher na rua, preciso desviar devido às minhas pernas longas e compromissos. Elas ficam assustadas pensando que sou um homem. Eu digo não, desculpe, estou do seu lado. Em 2013, a Austrália permitia que as pessoas colocassem 10 como marcador de gênero em seus passaportes. Isso foi adotado por outros lugares ao redor do mundo. Meios de comunicação como The Guardian e National Public Radio começaram a escrever matérias sobre identidades não binárias, usando de maneira confusa they para se referir a essas pessoas. Em 2014, Laverne Cox apareceu na capa da revista Time com a manchete "O ponto de virada transgênero". Apenas um ano depois, tínhamos Jazz Jennings na tela de todos, o jovem menino que é marcado como transgênero e passando por uma transição muito pública. Celebridades como Miley Cyrus estavam se declarando de gênero não binário. Nesse período, usar o pronome errado para alguém online, como chamar um homem trans de ele, o que ainda não se pode fazer no YouTube, desencadeava indignação viral, exposição indevida, ostracismo social e até demissão. As plataformas de mídia social estavam banindo pessoas à esquerda, à direita e ao centro, e honestamente ainda estão meio que fazendo isso. Explicar por que usar o pronome errado é um ato de violência? Um professor cristão que foi proibido de ensinar por usar o pronome errado de um aluno perdeu sua batalha no Tribunal Superior. Ele foi demitido por não usar os pronomes preferidos de um aluno transgênero. A repressão social foi intensa e a aplicação da lei não ficou muito atrás. Como vimos, não muito tempo depois de tudo isso, a polícia do Reino Unido estava aparecendo nas casas das pessoas para prendê-las por usar o gênero errado das pessoas online. Em 2016, o projeto de lei C-16 do Canadá causou grande controvérsia. A legislação foi projetada para alterar a Lei dos Direitos Humanos canadense para incluir identidade ou expressão de gênero, mas tudo o que fez foi irritar as pessoas sobre sua propensão para o uso obrigatório de pronomes. E nos deu Jordan Peterson, que na época era professor na Universidade de Toronto, e que se recusou patentemente a usar pronomes como zir e they para pessoas mentalmente doentes. Como lagostas. No mesmo ano, nos Estados Unidos da América, o Departamento de Educação ordenou que as escolas públicas permitissem aos alunos trans usar o banheiro e o vestiário de acordo com sua identidade de gênero. As escolas arriscavam perder financiamento federal se recusassem. Por volta da mesma época, a Comissão de Direitos Humanos da cidade de Nova York declarou que a recusa em usar os pronomes preferidos de uma pessoa, incluindo zir e her, eu nunca ouvi falar de her, isso é novo, poderia ser discriminatório sob a lei da cidade com multas de até $250 mil para empregadores e proprietários de imóveis, apenas porque eles não querem te chamar de Harry. É escrito H-I-R, eu sei, é bem estranho. Sem surpresa para absolutamente nenhum de vocês, depois disso, as coisas começaram a piorar bastante rapidamente. Enquanto muitos ativistas trans seguiam defendendo que só queriam ser deixados em paz para viver suas vidas, a população em geral estava sendo submetida tanto à conformidade legal quanto social. Porque é claro que estavam. Até 2018, eles estavam tentando apagar as mulheres das discussões sobre gravidez, maternidade e menstruação, argumentando que isso excluía homens trans e pessoas não binárias. Eles pressionaram para mudar termos como mulher para proprietária de útero ou mãe para pessoa grávida. Os políticos começaram a adotar essa linguagem. O maior sindicato do país, a Associação Nacional de Educação, vinha propondo uma resolução para contratos futuros para substituir a palavra mãe por progenitora. Você mudou em alguns lugares o termo mãe para pessoas que dão à luz.
Equidade de saúde para pessoas negras que dão à luz. E pessoas que dão à luz. Pessoas que dão à luz. Quando questionados, juízes americanos não puderam e se recusaram a definir o que é uma mulher. Você pode fornecer uma definição para a palavra mulher? Posso fornecer uma definição? Sim, eu não posso. Você não pode. Não, neste contexto eu não estou. Como biólogo, é importante ressaltar que você escreveu isso enquanto atuava como juiz em 2017. Isso está correto depois. Caso eu tivesse... Então, pelo que eu entendo, você não acha que realmente existe alguma distinção clara entre masculino e feminino como categorias biológicas. Isso está correto? Foi isso que você escreveu. O que eu estou ouvindo mesmo? Como os juízes devem interpretar a lei quando nem mesmo conseguem interpretar a biologia? Isso é alarmante em todos os níveis alarmantes. De forma assustadora, isso ia além de uma questão política e social. A comunidade médica estava começando a participar. Claro, não apenas nas mudanças de linguagem, mas no tipo de delírio em massa que estava acontecendo. Pessoas nessas comunidades científicas começaram a insistir que existem mais de 2 sexos, se atando em nós, tentando justificar essa posição. Acabamos com termos como sexo atribuído ao nascer e a insistência, até mesmo de alguns grupos, de que homens podem dar à luz. Você acredita então que homens podem engravidar e fazer abortos? Dr. Kumar, homens biológicos podem engravidar e dar à luz? Então, homens podem ter gravidezes, especialmente homens trans. Homens podem engravidar. Eu não tenho conhecimento disso. Senhor secretário, em materiais do seu departamento, você se referiu às mães como pessoas que dão à luz, substituindo esse título. As mães não são pessoas. As mães são pessoas, mas o termo parece ser mais inclusivo, como se estivesse tentando abranger outros gêneros. Eu sou totalmente a favor da inclusão, deputada. Isso é, sim. Meu nome é Dani. Eu sou uma pessoa que deu à luz não binária. Para aqueles de vocês que não sabem, eu dei à luz ao meu filho 20 meses atrás em casa. Foi lindo. Foi uma experiência espiritual. Obrigada. Só para deixar claro, fiz isso como uma pessoa não binária, não como mulher. Alguns profissionais médicos insistem e continuam a insistir que não há diferença entre homens identificados como trans e uma mulher quando se trata de esportes femininos, que homens devem ser autorizados a competir contra mulheres, nos dando exemplos como Lia Thomas e outros atletas que roubaram oportunidades e vitórias de competidoras femininas. Em junho, uma reclamação foi apresentada pelas famílias de 3 meninas que dizem que permitir que atletas transgêneros competam em esportes como o gênero com o qual se identificam discrimina injustamente suas filhas. Mas eu também não preciso da permissão de ninguém para ser eu mesmo para praticar o esporte que amo. Essa ideia de que não sou uma mulher biológica é equivocada. Sou mulher, um fato. Sou feminina e todos os meus registros de identidade e médicos dizem isso. Fiz uma parada biológica, então também sou uma mulher biológica. Não posso dizer mais, serei banida. Mais cedo, eu estava feliz quando li um artigo dizendo que o asteroide que estava programado para atingir nosso planeta provavelmente não o atingirá mais. Porém, após assistir este clipe, agora anseio pelo meteoro. Nesse momento, o TikTok estava a todo vapor, e vocês sabem o quanto eu amo o TikTok. E se tornou um terreno fértil para doenças mentais e toda essa insanidade de gênero. Os jovens foram ideologicamente capturados e tudo isso começou a aparecer muito mais em escolas e universidades e no campo médico, onde as crianças insistiam que eram algo além de seu sexo. Para atender a crescente demanda, clínicas de gênero estão surgindo em toda parte. Médicos fizeram TikToks descontraídos sobre a realização de mastectomias duplas em jovens saudáveis. Clínicas de gênero em todo o país têm visto um enorme aumento nas referências de crianças. Nossa jornada como uma criança transgênero. Observamos um crescimento impressionante no tratamento médico de gênero para crianças. Meu nome é Ella e eu tenho 7 anos e sou transgênero. O Instituto Tavistock do Reino Unido prescrevia bloqueadores de puberdade para pessoas a partir de 10 anos, afirmando que as crianças devem ter seu gênero confirmado cedo, caso contrário, podem fazer coisas terríveis consigo mesmas. A insanidade estava absolutamente em todos os lugares, vindo de todos os lados.
E em vez de perceber isso, em vez de identificar a crescente reação e a raiva e frustração vindas da população em geral e tentar ser compreensivo, as pessoas do movimento de gênero ativista trans decidiram insistir ainda mais. Isso é tão louco e totalmente inesperado deles, não consigo acreditar que fizeram isso. Ameaças de homens identificados como trans para mulheres que eles rotulam como odiosas se tornaram comuns. Imagens de mulheres sendo enforcadas com legendas como "Mate uma TERF" circularam pela internet aplaudidas por muitos. Enquanto eles gritam sobre apenas querer aceitação, eles falham em controlar os piores atores entre eles, incluindo aqueles que perpetuam uma retórica legitimamente violenta. Eu ia vir aqui e ser realmente fofa. E ser muito legal e dizer sim, ser muito adorável e queer e gay. Não, se você ver um Trans Exclusionary Radical Feminist deu um soco na cara deles. Camisetas com mensagens como "direitos trans" ou "nada" e "protejam as crianças trans" com imagens de facas ou armas foram vistas em protestos trans em todo o país. Inúmeras histórias sobre homens se expondo para mulheres e meninas jovens em vestiários e banheiros têm feito manchetes, encontrando silêncio por parte dos ativistas trans, é claro. Incidentes de mulheres sendo assediadas por homens identificados como trans em prisões têm sido ignorados pela comunidade que defende a inclusão deles, mesmo que isso prejudique as mulheres. Mesmo ativistas trans aclamados se comportaram de forma extremamente inadequada. Em 2023, Rose Montoya foi vista parcialmente nua no gramado da Casa Branca, incidente que ganhou manchetes nacionais. A mensagem de que todos que discordam de você devem ser nazistas corroeu qualquer tentativa de encontrar um terreno comum. Mas, pior do que isso, encorajou as pessoas a continuarem fazendo ameaças violentas em nome da autodefesa, como neste vídeo, por exemplo, que circulou em 2023, onde um indivíduo identificado como trans fez vários comentários alarmantes. Eu desafio você a tentar me impedir de entrar em um banheiro feminino. Será o último erro que você cometerá. Eu desafio você a tentar impedir uma mulher transgênero na minha presença de usar o banheiro. Será o último erro que você cometerá. Este é um chamado à ação. Você precisa se armar. Simples e direto. Saia, compre uma arma. Você precisa se proteger e precisa proteger seus irmãos e irmãs transgêneros, e eles e elas. Você precisa proteger o resto de nós na comunidade lésbicas, gays, bissexuais, como eu vou fazer. Existem muitas pessoas como eu que não têm medo de morrer. Acho esses vídeos interessantes porque geralmente são feitos para pessoas que nem conseguem subir uma colina. As pessoas que você está instruindo a obter armas de fogo provavelmente acham que elas são muito pesadas. Na real, isso só me faz imaginar um exército de David Hughes, o que não me intimida muito. A noção de que alguém te impedindo de usar um banheiro é digno de violência física é um resultado direto das ideias que ativistas trans têm espalhado por mais de uma década. Que qualquer pessoa que não se conforme com a crescente insanidade da ideologia de gênero e dos movimentos trans é uma ameaça direta. Os muitos momentos virais de Senhora certamente não ajudaram a fazer com que o público aceitasse esses tipos de ideias e comportamentos na sociedade civil. Mais uma vez, colocando de forma suave. Diga o que quiser sobre a turma do Senhora, mas eles nos deram muitos vídeos muito divertidos para rir ao longo dos anos. Só quero destacar alguns pontos positivos para vocês. A ironia para mim, e não tenho certeza de como articular isso, mas vou fazer o meu melhor, é que muitos ativistas trans e aliados das comunidades trans e de gênero geralmente se pintam como a vítima em tudo isso, apesar do fato de que eles são, de fato, os perpetradores mais agressivos online na maioria das vezes, e geralmente são os que pioram ainda mais essas situações. Eu realmente tive dificuldade em ver como as vozes mais agressivas em uma comunidade e em toda uma questão que estão contribuindo para que as pessoas sejam expostas e demitidas e assediadas e o que mais. São as vítimas em tudo isso? Sinto que estou perdendo algo. Os pontos não estão todos conectando. Enfim, após tudo o que foi dito, você pode estar se perguntando, Sydney, qual é o resultado final disso tudo? Bom, eu vou lhe dizer. As pessoas estão exaustas.
Elas estão cansadas de andar em ovos e estão fartas de serem acusadas de preconceito ou transfobia caso usem o pronome errado com um estranho que encontram na loja. Muitas pessoas, eu inclusa, estão cansadas de ver a linguagem ser alterada e apagada para acomodar uma fração da população, apagando verdades milenares que conhecemos e entendemos desde o início da história registrada. Então, sim, não é realmente um mistério porque o pêndulo está fazendo um movimento de retorno agora. Dependendo da sua perspectiva, a parte engraçada ou triste aqui em tudo isso é quantas pessoas realmente costumavam apoiar e ou aceitar o movimento trans e seus objetivos e muitas de suas pessoas. Mas com o passar do tempo, essas mesmas pessoas se tornaram infinitamente menos aceitativas por causa das táticas usadas pela comunidade trans para forçar sua aceitação. Estamos vendo uma tendência aqui? Em suas tentativas de basicamente envergonhar e atacar pessoas para obter conformidade, eles acabaram fazendo com que uma grande parte da comunidade mais ampla abandonasse o barco. As pessoas não reagem muito bem a crianças sendo expostas a coisas como shows de drag, eventos de orgulho hipersexualizados. Elas não gostam de ver apresentações de drag em assembleias escolares e educação em sala de aula que é gráfica e enganosa, dizendo a crianças que o gênero é um espectro e que o sexo não é imutável. A hostilidade com que ativistas trans e aliados abordam argumentos, a recusa em reconhecer as realidades de nossa natureza biológica e as constantes tentativas de mudar a linguagem para acomodar os preciosos sentimentos das pessoas aceleraram o desprezo e a raiva na comunidade em geral. E eu posso te garantir que essa oscilação do pêndulo está prestes a piorar muito mais. Ou melhor, dependendo de qual lado do corredor você está e como se sente sobre tudo isso. Ao se recusarem a colocar limites lógicos significativos na autoidentificação, ao borrarem as linhas entre ciência e ideologia e forçarem suas ideias sobre a população em geral, ativistas trans e seus aliados garantiram que todo o terreno que conquistaram nos últimos anos será revertido. Então, a conclusão é que, independentemente de as pessoas concordarem ou discordarem do que está acontecendo atualmente, o retrocesso do apoio que estamos vendo atualmente e a reversão das políticas que estamos vendo são totalmente auto-infligidos. Pessoalmente, sou da opinião de que a maioria das pessoas provavelmente teria continuado bem com essa filosofia de viver e deixar viver se o movimento trans e seus ativistas não tivessem completamente saído dos trilhos. Em um determinado momento, provavelmente havia um meio termo que poderia ter sido alcançado aqui, mas, novamente, essas pessoas fizeram questão de que isso nunca fosse o caso, e agora nós definitivamente ultrapassamos essa fase. E só para deixar claro, não estou dizendo nada disso com um grau de alegria ou o que seja, honestamente, eu preferiria apenas ser deixada em paz, mas aparentemente isso é pedir demais. No final, minha previsão aqui é que todo esse movimento vai se desfazer. E honestamente, embora eu não esteja super certa de como isso se parece em seu grau máximo, estou muito satisfeita que finalmente algum senso de sanidade está avançando. Agora, nesse sentido, e antes de abrir o espaço para todos vocês, este é apenas um lembrete para conferir o Incogni, usando o link na descrição. Como disse antes, amo este serviço sem ironia. Se você está preocupado com suas informações estando disponíveis na internet, definitivamente confira. E vocês, o que acham? Abro o espaço para todos compartilharem suas opiniões. Você está do meu lado nesta questão, onde você também começou muito indiferente e acabou bastante frustrado com tudo isso? Você está do outro lado do corredor, onde você acha que é muito necessário buscar os direitos trans e questões baseadas em gênero? Você é alguém que acha que estamos indo longe demais agora e que reverter muitas dessas políticas é realmente uma coisa ruim? Você acha que é uma coisa boa? Você acha que protege mulheres e meninas e finalmente está trazendo a sociedade de volta a algum tipo de equilíbrio baseado na sanidade? Você acha que isso vai se desenrolar no final, que este movimento vai meio que morrer uma morte lenta e dolorosa? Ou você acha que talvez possamos realmente encontrar um meio termo? E o que você geralmente pensa sobre essa questão no geral? Como sempre, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns, gosto de tê-lo para a jornada completa.
Se você é novo aqui e ainda não se inscreveu, sinta-se à vontade para clicar no botão de inscrição, deixar um like neste vídeo e um comentário, pois eu leio a maioria deles e gosto de ouvir sua opinião. Claro, no interim, meus queridos filhos Batata, espero que todos vocês fiquem seguros e bem, e verei seus rostos muito bonitos no próximo vídeo.